Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde. Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o tema de hoje é o poder da leitura. Um tema que eu gosto muito, venhamos e convenhamos. E a convidada de hoje é uma professora dedicada, com experiência que abrange da educação infantil ao ensino médio. Formada em Letras e Pedagogia, com pós-graduação em Metodologia de Língua Inglesa e Portuguesa, além também de Gestão Escolar, Supervisão e Direção. Movida pela sua paixão pela educação, está sempre procurando mais e mais e mais, não só para se aperfeiçoar, mas também para lapidar e aperfeiçoar os seus alunos. Com vocês, minha querida Fernanda Santos. É um prazer imenso participar do seu podcast. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. Parabéns pelo trabalho. Eu acho essa ideia do podcast incrível. É preciso, sim, cultura na internet, mais cultura, né? E você teve uma ideia incrível. Eu ouço todos. Que bom! Porque assim, hoje, gente, o que acontece? Nós estamos em plena semana da Bienal do Livro e, obviamente, que eu e a Fernanda, a gente não tá próximos, a gente não tá perto, a gente não tá sentado na famosa mesa do Chá da Tarde. A Fernanda tá lá na região serrana, nos frios miguelenses, e eu tô aqui no Rio para acompanhar a semana da Bienal, que eu sou fã da Bienal. A gente é fã, né, Fernandinha? A gente já foi uma vez junto, foi super divertido. Verdade. Pena que esse ano não deu pra gente poder se encontrar na Bienal. Mas enfim, Fernanda, pra começar a gente falando de Bienal, falando de leitura, falando de... Vamos falar de literatura, vamos falar de várias coisas. E pra começar, eu tenho uma pergunta aqui pra você. Qual a importância da leitura na sua visão, na visão professora de língua portuguesa Fernanda Santos? Qual a importância da leitura na atualidade? A gente está lendo ainda? Porque a gente vê aí que as pessoas saem matéria, que o brasileiro está lendo cada vez menos. Qual a importância da leitura na atualidade, Fernanda? Na sua visão como profissional? Eu acho que a leitura é fundamental na atualidade, né? Pois ela desenvolve o pensamento crítico, amplia o vocabulário, proporciona mais conhecimento, né? E com a tecnologia, eu creio que ainda lemos, né? Seja livro pela internet, artigo, ou aqueles recadinhos de Facebook ou Instagram, né? Eu acho que a prática da leitura enriquece a vida, estimula a imaginação. Mas a gente está num mundo muito imediatista. Então, aqueles clássicos literários, né, que a gente antigamente lia, ouvindo e aproveitando um chá da tarde, né? Uhum. Isso se perdeu ao longo do tempo, né? Né, eu entendo. E principalmente porque, assim, o que que acontece? Eu vejo que hoje, por exemplo, as pessoas elas preferem muito mais quando leem, né, digitalmente do que fisicamente, o livro físico. Primeiro, na minha visão, porque o livro físico ultimamente está muito caro, né? Mas querendo ou não, quando você compra um Kindle, no caso, e você vai ler um livro digital, um Kindle, ele custa aí, vamos botar aí, R$ 600. Se de repente você botar entre, né, daria aí, sei lá, 12 livros, vamos botar cada livro custando R$ 50. Mas eu vejo que as pessoas, elas estão assim, quando a gente vê as notícias, as pessoas não estão lendo não, Fernanda. Você que trabalha na educação nesse sentido de leitura,
Você tem percebido isso? Que as pessoas elas estão, tendo até dificuldade mesmo de leitura, elas não estão mais, assim, animadas para ler? Você sente isso? Eu sinto sim, eu acho que até por causa da tecnologia mesmo, né, da questão da internet, é tudo tão imediatista, né, é tudo com 16 segundos, 30 segundos, e as pessoas leem, mas muitas vezes não estão compreendendo também o que estão lendo, né, não conseguem interpretar o que leu, né. Se for algo muito grande, um texto muito grande, um livro de muitas páginas, talvez essa compreensão também fique um pouco dificultada, né. Mas eu concordo com você no seu ponto de vista, né, as pessoas até estão lendo, mas não compreendem muito o que estão lendo. Eu vou dar um exemplo prático do meu dia a dia, né, eu trabalho em escola, né, com ensino fundamental 1, e às vezes a gente manda um simples bilhete para casa, e muitos pais têm dúvida em interpretar um bilhete claro e simples. Nossa! Eles não conseguem entender? Algumas vezes não, mandam mensagem para a secretaria ou fazem perguntas, né, via agenda do aluno, porque não conseguiu compreender o que estava escrito no bilhete. Entendi. É muito difícil, né, é muito complicado, porque a gente para e pensa, o que está acontecendo, né, vamos parar para raciocinar, porque assim, por exemplo, eu sou da filosofia, você me conhece há muito tempo, você sabe que o óbvio para mim precisa ser dito, né. O óbvio para mim, eu acho que o óbvio precisa ser dito. Eu acho que às vezes quando você fala o óbvio, você fala uma coisa simples, porque as pessoas elas precisam também entender que o simples, ele tá ali para ser dito e colocado. E aí, Fernanda, você tá falando aí que às vezes você tem dificuldade. Como é que é hoje trabalhar literatura e leitura no ensino fundamental? Você não consegue muito trabalhar os clássicos, confesso. Você tem que buscar algo que seja de interesse da geração, Uhum, né. E é um pouco complicado você achar um texto, né, que precisa ser simples, que precisa, ser um texto simples na forma de todos compreenderem, e o interesse ser comum a todos. Então você fazer essa pesquisa para poder levar um texto interessante, para poder ler junto com o aluno, interpretar, ensinar como isso é feito, é um pouquinho complicado, porque é uma geração, repito, né, imediatista. Então cada um tem um interesse diferente, cada um vê algo na internet diferente. Então é muito complicado você chegar num senso comum. entendi. Nossa, eu tô aqui pensando, sabe o que acontece, Fernanda? Eu não sei se, a gente, em algum momento, assim, a nossa geração deixou, foi acho que a última, porque nós tínhamos, assim, eu até conversei isso no episódio anterior com o Fabão, com o Fábio, um beijo para o Fábio, e como que a gente tinha professoras que incentivavam a leitura, obviamente, e assim, a gente tinha aquelas matérias, pelo menos eu tinha na minha escola, matéria de redação, e a gente tinha matéria de leitura, eu me lembro agora qual era a sigla. Eu sei que uma era redação, que quem dava era Márcia Beatriz, e a outra era, acho que era leitura, como que era? Era leitura e era LPP? PLP? Eu não me lembro agora, mas acho que era assim, Projeto de Leitura e Produção de Texto, ou PPT, PLPT, era quase uma sigla política. Mas era tão bom, a gente sabe, tinha aquela coisa que você era um tempo de aula para você ler.
Hoje não tem mais isso, Fernanda? Você acha que isso era necessário? É que nem, por exemplo, você me corrija se eu estiver errado. É verdade que hoje em dia não se conjuga também mais verbos? Ai, que complexo. Mas é uma dura realidade. Algumas coisas que eram feitas, né, tradicionalmente na 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 minha época de ensino, né, porque você é mais novinho do que eu, Uhum. não se fazem mais. É verdade, né. E essas coisas quando se perdem é muito complicado. Eu acho que Uhum. algumas coisas tradicionais poderiam ter sido mantidas, né, então não há mais esse tempo para a leitura, esse tipo de aula, né, esse tipo de grade de horário, né, não tem Uhum. mais. O que as escolas buscam hoje em dia é fazer alguns projetos que envolvam leitura, que Uhum. envolvam incentivo da leitura, né, eh fazer, assim, a biblioteca da escola ser mais ativa, Uhum. né, então às vezes o aluno até pega o livro na biblioteca, mas o aluno não lê o livro, só pega porque todos estão pegando, Uhum. entende? Vai na E o que eu onda. faço exato. E o que eu faço na minha aula? O aluno pegou um livro que eu acho que é pertinente com o tema que eu estou trabalhando, eu pego emprestado do aluno, que eu sei que pegou na biblioteca e não leu, Uhum. e eu vou ler em sala. Então todo dia, seja no início ou no final da aula, eu procuro ler um livro para eles. Ah, isso é muito importante. Então a gente tem esses projetos, internos de cada escola tem o seu projeto, algumas trabalham nesse jeito, incentivando a leitura, outros não, mas na escola que eu trabalho, a gente procura incentivar dessa forma, porque o aluno não lê, né, às vezes pega o livro e não lê, mas a gente pega e a gente lê, faz aquela lê Roda de daquela leitura, né? sim, Eu roda de lembro leitura, disso. Ai, a que gente legal. isso, a gente dá o tom do livro, se o tom do livro for engraçado, a gente lê de uma forma engraçada, se o tom for mais sério, né, a gente lê de um tom mais sério. São sempre livros curtos, de no máximo 20 páginas, Uhum. para cada faixa etária, né, então a gente faz dessa forma. Ah, isso é importante. E você pensa, assim, uma coisa que eu queria saber também, aproveitando que a gente tá falando de Bienal, que a gente tá na semana da Bienal, né, na realidade, é, assim, a leitura, Fernanda, você como especialista nessa área, a leitura, ela é uma ferramenta para o desenvolvimento real de habilidades críticas e analíticas? Porque você está falando aí que pais às vezes não conseguem interpretar um simples bilhete. E aí eu me lembrei disso quando você falou agora, eu queria falar, é aquele famoso como uma vírgula muda todo o sentido de uma frase, né? Você acha que hoje em dia as pessoas elas estão perdendo habilidades críticas? Você acredita nisso? Elas estão perdendo essas habilidades críticas, analíticas e até argumentativas por causa dessa falta de leitura? Sim, né, a leitura é uma poderosa ferramenta para desenvolver uma análise crítica e analítica. Uhum, Eu também acho assim, é fundamental para nossa comunicação, precisamos de vocabulário para nos comunicar, né, então às vezes quando você conversa com alguém e a pessoa não tem um vocabulário para se expressar, você também não compreende o que ela está falando, uhum, né. Então quando você tem, assim, diferentes pontos de vistas e argumentos, né, a gente sabe que a gente vive em sociedade, então as pessoas cada um tem seus argumentos, né, seus pontos de vista, a gente precisa da leitura para ter esse vocabulário, para debater, para a gente ter opinião sobre algo, uhum, né. Eu vou falar uma coisa, assim, simples, ao mesmo tempo polêmica. A questões políticas, uhum. né, muitas pessoas não compreendem, não leem sobre o assunto, aí tem uma ideologia que não é bem aquela, que você acha que é, mas não é, né. Entendi. Então, assim, quando você é leitor,
você aprende a questionar Uhum. algo que você não concorda, ou concorda, talvez. Interpretar informações, formar opinião de algo, né. Então esse processo de leitura vai estimulando mesmo o pensamento crítico, né, até mesmo para você, às vezes, tomar decisões da sua vida cotidiana. Uhum. Nossa, é muito importante, né. E Sim. você acha que, assim, Nandinha, por que que a gente não tá mais lendo? O brasileiro não tá mais lendo? É porque não tem incentivo? Ou tem que ter um, assim, abre aspas, bem grandes, gigantescas, de quem é a culpa disso? Eu acho que a culpa é, não sei se tem culpado, né, são coisas culturais que vão se perdendo. Uhum, Vou te dar um exemplo muito bonitinho. uhum. Quando você é criança, né, quando você tá lá por volta de ser 1 ano de idade, né, quando você tinha uma família mega tradicional, que as famílias não são mais assim de tradicionais, são diferentes, né, hoje. Você, quando colocava o seu filho para dormir, você lia uma historinha, ou contava uma historinha, criava uma historinha. Tinha-se esse hábito, né, você presenteava as pessoas com livro, seja uma criança, um jovem, um adulto. É Então são essas coisas, verdade, não é? Essas é coisas verdade. culturais foram se perdendo. Fernanda, é verdade, você tá falando isso aqui agora, é uma verdade, né. Sim. Nossa, você me veio uma memória aqui tão louca, porque, assim, eu me recordo quando era criança, que a minha avó paterna, ela deu pra gente pra todos assim, os netos mais novos, ela deu, acho que pra mim, para o Túlio, pra Cate, que era uma caixinha com 5 contos, Uhum. infantis. Coleções É. infantis. E aí eu me lembro que, tipo assim, eu realmente eu tinha na época um ventilador que era um abajur também, e gente, eu Uhum. dormia lendo aqueles livrinhos, gente, isso é verdade. Isso acabou. Agora agora você me conta, era uma satisfação ganhar essa coleção de livros, não era? Era. Não, e você tá falando aí, eu tenho que fazer um link com a atualidade. Hoje em dia, Fernanda, às vezes os pais não leem porque, assim, trabalham o dia inteiro. E, assim, Uhum. chegam cansados em casa e você tem que parar para ler para o filho, contar. É difícil, né? Hoje em dia, Fernanda, o pessoal tá trabalhando. Todo mundo tem muito, como diz uma amiga minha, muitos boletos. Os boletos não Uhum. param. Caramba, você falou uma verdade agora, Fernanda. Fiquei até assim, sabe? Desacreditado. É verdade. E Gente. assim, as pessoas estão num mundo tecnológico, vamos voltar para a tecnologia, né, como tudo é muito rápido, Uhum, parece que a gente não tem mais tempo. uhum. É, porque o tempo é o mesmo, eu sempre falo isso, o tempo é o mesmo. Uhum. É a gente que tá tendo cada vez mais coisas para serem feitas e mais distrações, a gente não vê o tempo passar. Exato. Nossa, olha, essa última, nós estamos aqui numa reta aqui de conversas que estão muito filosóficas. Teve com o Silvan, aí semana passada com o Fabão, agora com você. Meu Deus, gente, daqui a pouco vai ser um chá da tarde filosófico. Mas eu imagino que seja essa a ideia É, do né? Que loucura, podcast, que né, loucura. muita cultura, Muita e faz as cultura. pessoas refletirem. Eu vou te falar uma palavra, Hum, e você está pensando agora, do hum. jeito que você está pensando, se chama nostalgia. Nostalgia, é verdade. É verdade, né? A gente sentar pra Ficamos ler. ficamos todos nostálgicos quando paramos para pensar em algumas coisas que a gente vivia e hoje a gente não vive mais. Então essas memórias afetivas, familiares, de infância, falo até por professora de educação infantil, Uhum. isso está se perdendo. Nossa, Nandinha. Que difícil, e aí, você tá falando que você tá se perdendo nostalgia, é um fato, eu me lembrei agora também de quando a gente tinha que ler um livro ou um conto e fazer um resumo daquele conto, contar o que era interpretação. E aí que eu tô falando, interpretação, gente, olha só.
É isso aí que eu gosto. Fernanda, você tá falando que as pessoas não conseguem decodificar uma mensagem, um bilhete. E aí, como eu sei que você já trabalhou muito com o ensino médio, a gente já teve uma experiência juntos, você tá. O que que tá acontecendo? Você acha que, tipo assim, eu penso da seguinte forma: existe uma fórmula para se fazer uma redação de Enem. Existe a fórmula, né? Vamos botar assim: a receita do bolo. Tá? Pelo menos se eu tiver errado, você me corrige. Existe a receita do bolo. Porém, o passo a passo para fazer esse bolo depende de outros fatores que vão além da receita. Ah, você tem que fazer tal parágrafo assim, tantas vírgulas, tanto isso. Mas o jeito que você vai seguir ali é um jeito diferente. Cada um tem o seu. E aí eu te falo, para quem vai fazer Enem esse ano, para quem está ali focado na estrutura, a leitura, ela é fundamental e principalmente a interpretação do que você quer passar, ela também é fundamental. Qual é o conselho? O que que você acha disso? Como é que é? O que eu tô falando é uma grande besteira ou não? Cada um, sabendo a fórmula, consegue fazer uma redação maravilhosa ou não? Realmente necessita do que eu costumo muito falar, acho que você lembra disso? Necessita da bagagem cultural, necessita do seu staff, do que você lê, do que você carrega de conhecimento com você. Então, o Enem, por um tempo, tá, ele permitia que você fizesse a receita de bolo, Uhum, né. A gente tem a receita de bolo no sentido de estruturação de um texto, uhum, mas o que acontece, o Estado, né, o governo do Estado, o governo brasileiro, as pessoas que analisam, as pessoas que fazem os projetos e tal da educação, já perceberam que as crianças um pouco decoram, né, crianças, né, jovens e tal, decoram essa receita de bolo. E aí essa receita de bolo que por um tempo você conseguiu uma nota alta, uma nota X, hoje em dia você não consegue mais. Porque a ideia do Enem é avaliar se você sabe escrever. Escrever em que sentido? Se você consegue colocar no seu texto a sua opinião do que você leu para interpretar. E como a criança, os jovens, né, estão sempre só na receita do bolo e não tem a prática da leitura para ter opinião sobre algo, produzir uma redação do Enem fica um pouco complicado, né. entendi. Fernanda. Fernanda, a gente vai ter que tirar um dia, honestamente, pra fazer um papo diferenciado, focado pra isso. Porque, cara, você falou tanta coisa aqui agora que eu tô assim. Produção, anota aí um outro convite pra gente poder conversar com a Fernanda, porque nosso tempo não dá pra. Você tá falando e, cara, é uma verdade. Você precisa ter esse feedback, o famoso que eu chamo bagagem cultural, pra você poder conversar, pra você poder passar a sua ideia pro papel. Não é verdade? Uhum. Cara, que loucura, Nandinha. Tô assim, em choque. Pra começar Sim, eu com o negócio imagino. da musiquinha, da historinha antes de dormir, e agora com essa cadeirada nas costas do Enem. Cara, que doideira, Fernanda. É. Que E tem muito doideira. mais para falar, eu aceito, tá, produção? Por favor, me convida de novo. Não, sério, cara, que loucura, Fernanda, que loucura mesmo. E assim, Fernanda, é, E o que que a leitura trouxe pra você? Você que é professora de língua portuguesa, a leitura deve ter despertado alguma coisa em você para seguir essa profissão. Qual foi o poder da leitura na sua vida? Qual é o poder da leitura na sua vida hoje? Nossa, que pergunta difícil. Porque me remete mesmo à infância, Uhum, né, a questão de a gente ganhar os clássicos nessa caixa fechada que era enorme, tinha caixa com 12 livros, era enorme. Não, nunca foi barato, uhum, né, era um presente caro até. Então assim, eu sou uma pessoa que viveu, que nasceu no meio dos livros, né. Então assim, eu tive uma influência muito forte na infância. Meu lugar favorito para brincar quando era criança era na biblioteca.
Eu tinha biblioteca em casa. Que legal. Devia ter, sei lá, quase 1000 exemplares. Eu Nossa, sou que criada por bom. uma professora, Uhum. pedagoga, e por vó, né, não sou criada por pai e mãe. Então, ela como estava sempre era uma época onde os alunos liam clássicos literários para fazer resumo, para fazer prova, para fazer debate. Então tinha milhões não, né, mas muitos exemplares. Então eu sou uma pessoa que ficou sempre cercada de livros. E tive uma inspiração quando criança para ter a profissão que eu tenho hoje. Então eu gosto de livros. Eu sou uma professora que Nossa. tem livro em casa, livro físico, Sim, sim, sim. né, eu gosto de comprar livros. Então é uma coisa que faz parte, da minha vida. Então assim, o meio em que eu vivi. Então acho Uhum. que o meio em que você vive forma quem você é. E fechamos com essa frase maravilhosa. Nandinha, você que sabe que eu adoro um sininho, né? Eu sou bem aristocrático. Sim. Nandinha, para quem tá chegando aqui agora pela primeira vez, você já é nosso ouvinte, já acompanha o nosso Chá da Tarde, mas para quem tá chegando aqui pela primeira vez, toda vez que toca esse sininho significa que nós estamos na reta final do nosso Chá da Tarde. Uau! Porém, antes nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, o Jogo das Xícaras é um jogo diferente, divertido, rápido e prático, tá? Eu tenho aqui 4 xícaras que eu vou embaralhar. Cada uma delas tem um chá com sabor diferente e vamos dizer assim, uma brincadeira com o nosso convidado. A xícara número 1 é o chá de laranja com limão. Isso ou aquilo bem rapidinho. A xícara número 2 é um chá de canela, é um jogo rápido. Eu pergunto e a Fernanda responde. A xícara número 3 é um chá de morango, uma reflexão sobre a vida, porque sim, às vezes a vida pode ser um morango. E a xícara número 4 é o chá de abacaxi com gengibre, uma situação problemática que a Fernanda vai ter que ser, vamos dizer assim, curta e grossa, incisiva na sua resposta. Fernanda, eu tô aqui agora embaralhando as xícaras. E aí você escolhe da esquerda para a direita qual você quer, a primeira, a segunda ou a terceira xícara? Ai, vou ficar com a segunda. A segunda xícara, olha, gente, vai ser maravilhosa, vai ser maravilhosa. É o chá de morango. Uma reflexão sobre a vida. Fernanda, as redes radiofônicas são suas agora para você falar uma reflexão sobre a vida e, obviamente, para você, assim, já ir dando o momento show da Xuxa, dando seu beijo, que a gente já está quase terminando o nosso tempo, a gente ficou aqui conversando, a gente não vê, gente. Literatura é uma coisa que eu amo. Vai lá, qual é a sua reflexão para os nossos ouvintes aqui pelas redes radionetfônicas? Nossa, que não, complexo. Depois desse papo, eu realmente não sei o que falar de reflexão. Mas vamos ficar na leitura, né. Então, Uhum. assim, a minha reflexão é um convite, na verdade, para aqueles que nunca leram um livro físico, que tenham essa experiência, que mergulhem nas narrativas, né, escolham um tema bem legal, aproveite, pense bastante na vida com um bom chá de morango, que cultive um bom hábito da leitura, né, não apenas para se tornar leitor, mas para se tornar pessoas mais reflexivas sobre a vida e engajada no mundo. É verdade. Aplausos, aplausos, aplausos. Plateia. E, Fernanda, agora esse é o momento show da Xuxa. Que você sabe, você é milênio, você sabe o que era o momento show da Xuxa. Seu beijo vai pra quem? Ah, meu beijo vai para quem? Ah, gente, meu beijo vai para você, em primeiro lugar, né. Obrigado. Pelo convite maravilhoso, foi muito bom. Tô nervosa, mas acho que deu tudo certo. Foi ótimo. Um beijo para todos aqueles que vão ouvir também esse podcast. Eu espero que seja bom para vocês, né, que vocês consigam ter a percepção do que a gente quer passar.
e que tenham aproveitado também essa conversa. Uhum. E é isso. Aí um beijo pro Spot, que tá lá reclamando. Ele tá Beijo pro latindo. meu filho, meu filhão, Spot, que se deixasse estava aqui falando junto. É isso aí. Então, olha, Nandinha, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Vai haver outros, com certeza, porque nós somos desses. A produção aqui já colocou. Tô vendo que a gente vai ter aí, outubro, Dia dos Professores, que tá uma roda de conversa, hein? Quem sabe aí uma roda de conversa com professores? Olha só, tive essa ideia agora, produção, anota aí. Verdade. Acho que você poderia colocar uns 3 ou 4 aqui, aumentar esse tempo, ia ser uma loucura. Quem sabe, quem sabe. Mas é isso, olha, muito obrigado mesmo! Eu que agradeço, foi incrível. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @omeulivrodideias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.